Ora, boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Este vídeo vai ser aqui a aula número 4. Vou falar-vos aqui sobre um método usado no trading, o método do vovô. Um método que eu volto e meia vou partilhar em algumas entradas que faço neste método, tanto aí no Discord como no Telegram. No fundo, este vídeo vai ser aqui para explicar como é que tudo isto funciona e nada melhor para o fazer do que o criador do mesmo. Vou pôr aqui o vídeo do Tavares, vou deixar também a descrição do canal dele. Aliás, do canal dele não, porque ele pertence a um grupo / comunidade de traders do Brasil, de onde veio este vídeo, mas pronto, o Tavares é que é o criador do método. E lá está, nada melhor que o mesmo para explicar aqui como é que o método funciona. Este vídeo já viu há uns 4, 5 anos, foi na altura que eu comecei depois a trabalhar então nele, e vamos então passar só aqui mais pequeno para pormos aqui o vídeo. Sou capaz de fazer aqui uma pausa ou outra para fazer aqui algumas considerações. Eu já não vejo este vídeo há bastante tempo, vi umas 2, 3 vezes no início, aqui já, como disse, há uns 4, 5 anos, já nem me lembro bem. Mas vamos então ver e para ficarmos a perceber aqui melhor como é que funciona aqui o método do vovô. Já agora posso pôr aqui um bocadinho maior. Exatamente, vamos pôr assim. Tá bom, e vamos então ver aqui o vídeo do Tavares. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tavares, trader do Clube da Aposta, e há mais ou menos uns 3 anos eu trabalho uma técnica, uma estratégia de trading que o pessoal do Hard Trade apelidou de vovô. Todas as vezes que eu falo para alguém dessa técnica, dessa forma de trabalho, as reações são basicamente as mesmas. Curiosidade, interesse em saber mais, interesse em aplicar uma estratégia que é simples de ser feita e traz um retorno positivo muito interessante, como eu vou mostrar para você ainda neste vídeo, beleza? Eu não quero aqui nesse vídeo dizer que você deve fazer o vovô, eu não quero aqui nesse vídeo dizer que essa é a melhor estratégia de trading, isso não existe. Eu vou mostrar aqui como é que eu descobri, quais são as regras que eu sigo e quais são os resultados que eu tenho com essa estratégia. Vamos lá? Bom, se você ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreve no canal, assina também as notificações, entra no nosso Telegram, lá a gente sempre avisa quando saem vídeos novos, quando a gente está ao vivo. É uma oportunidade para você sempre aprender mais e também acompanhar o nosso trabalho, beleza? Vamos falar sobre o vovô então. O vovô é uma das estratégias que a gente ensina no nosso treinamento avançado no EV+. Boa parte da galera de lá do EV+, já está aplicando e alguns já têm um resultado bem interessante nessa estratégia. E já aproveito aqui também para mandar um abraço aí para a galera do EV+, inclusive para o Neliovan, um dos alunos aí dessa primeira turma que descobriu uma forma aí de trabalhar com menos risco, ganhando a mesma coisa e com menos risco. Então parabéns, Neliovan, e vamos testar aí para ver se dá certo, beleza? Espero que sim e acredito que vai dar muito certo. Bom, como eu disse, essa é uma das estratégias que a gente ensina no treinamento avançado. E até por isso a gente não tinha publicado nenhum vídeo aqui ainda no YouTube falando sobre esse tema, até por respeito pela galera que investe em conhecimento com a gente aqui no Clube da Aposta. Mas esse assunto ele está na boca da comunidade, nas lives que a gente faz no YouTube do Clube da Aposta, no Instagram do Clube da Aposta, lives que eu fiz também no meu Instagram pessoal, TavaresRM, segue meu Instagram pessoal que eu estou fazendo também algumas lives aí, fazendo caixas de pergunta, respondendo lá nos stories. Esse assunto está na boca da galera. E para não acontecer de o pessoal acabar entrando em momentos que não devem, trabalhando sem conhecer muito bem a teoria para ir aplicar e correndo riscos de perder dinheiro, a gente resolveu fazer esse vídeo aqui para deixar bem claro como é que funciona a estratégia e como você pode aproveitar algumas oportunidades bem interessantes do mercado. Além da teoria, eu trabalhei junto com o pessoal da turma do EV+, esse último mês, o mês inteiro, aí foram muitos jogos que a gente trabalhou junto, e eu vou falar um pouco dos resultados que eu tive trabalhando com a galera ali e fazendo ao vivo essa estratégia. Para começar a falar do vovô, eu preciso dizer como começou, como é que eu descobri, de onde eu tirei a ideia para tentar encontrar os padrões dessa estratégia. Mais ou menos em 2017, eu estava conversando com o Netuno sobre trade, não lembro qual era o contexto, e o Netuno me falou que achava que um grande trader trabalhava de uma maneira a buscar backs em odds bem baixinhas.
Netuno, até se tiver algum erro nessa minha afirmação aqui, porque a conversa foi há uns 3 anos atrás, por favor, me corrige, beleza? Netuno me falou isso, eu fiquei curioso e eu fui analisar o mercado. Primeiro analisar o mercado para ver se tinha fundamento fazer back em odd baixa, em odd de 1,02, 1,03, 1,05, 1,04, 1,10, 1,01. Fui pesquisar, fui ver como é que o mercado reagia. Eu acabei percebendo algumas coisas bem interessantes. A principal delas, em jogos de times muito grandes, em jogos de Barcelona, em jogos de Real Madrid, em jogos de Bayern de Munique, em jogos de PSG, tá? Principalmente alguns jogos da liga inglesa, né? O Chelsea, o Liverpool, enfim, todos esses grandes, em alguns momentos do jogo entravam stakes muito grandes no mercado. Em alguns momentos que essa equipe vencia, esse super favorito, essa grande equipe vencia por 2 gols de diferença, principalmente, ali a 1,01, 1,02, às vezes entravam umas stakes gigantes. Tinha, por exemplo, no mercado $500 mil para ser correspondido em lei, de alguém que tinha pego o back e estava fechando, ou de muitas pessoas que tinham pego o back e estavam fechando a posição. De repente vinha alguém, comia aqueles 500 mil de uma vez só e ainda sobrava 200, 300 mil, em muitos casos sobrava mais 500 mil. Aí o que eu imaginei? Se alguém entra com $500 mil no mercado, que representa aqui para nós, hoje na cotação atual, quase 2,5 milhões de reais, essa pessoa sabe o que está fazendo. Ninguém entra no mercado com 2,5 milhões de reais sem saber o que está fazendo, sem ter uma estratégia validada, sem ter a certeza de que isso a longo prazo é vantajoso. Percebi que quando havia um gol contra a posição, ou seja, se o Bayern de Munique estava vencendo o Augsburg por 2-0, entrava uma stake muito grande a 1,01, comia tudo aquilo, deixava ali mais uma stake gigante para ser correspondida. Eu percebi que quando havia um gol do underdog, do Augsburg nesse caso, a odd ela subia às vezes a 1,07, 1,08, 1,10 no máximo, dependendo da situação do jogo, dependendo principalmente do minuto do jogo, e aí o head seria algo em torno de 10% da stake, no máximo. E aí achei interessante, falei, vou começar a aplicar. Eu comecei a aplicar isso em 2017 e no final de 2017 a gente fez o SBX lá em Belo Horizonte. Ali eu comentei para o pessoal do Hard Trade, comentei para o Netuno e foi aí até que veio o apelido dessa estratégia. O pessoal do Hard Trade começou a fazer, teve bastante sucesso também nessa estratégia e apelidaram a estratégia de vovô. Vamos falar então de algumas regras para fazer o vovô, vamos falar das regras que eu tenho, das minhas regras para fazer o vovô, até porque depois eu e o Netuno conversamos, eu falei para ele como eu estava fazendo, se eu não me engano tem no treinamento dele também o vovô, só que o Netuno trabalha com uma outra abordagem. Pegou isso que eu passei para ele, dos resultados que eu tive, de como eu fazia, e ele deu uma modificada para tentar ganhar um pouco mais. Pelo que eu sei, ele também está muito lucrativo nesse formato que ele faz de vovô, assim como eu também estou lucrativo nesse formato inicial que eu pensei para essa estratégia, beleza? Vamos falar das regras então dessa estratégia. Você precisa ter sempre 2 gols de vantagem. Pode ser 3-1, pode ser 2-0, 4-2 eu já não gosto muito, porque aí a equipe, o underdog já marcou 2 gols, mas enfim, você precisa ter 2 gols de vantagem, ok? É um Barcelona ganhando de um Celta Vigo por 2-0 ou por 3-1. Prefiro sempre estar a favor do favorito. Ou seja, prefiro que o Barcelona esteja ganhando do Celta Vigo do que o Celta Vigo esteja ganhando do Barcelona. As chances de eu ter um resultado positivo, mesmo que menor, elas são muito maiores quando eu tenho uma equipe que tecnicamente é muito melhor. Então, praticamente todas as vezes, eu estou a favor da melhor equipe em campo. A outra regra é a questão de tempo, mínimo de tempo possível, né? Eu tenho que entrar com o mínimo de tempo possível para ser jogado. Quanto menos, melhor, ok? Quanto menos tempo, melhor. Eu procuro entrar ali pelos 70, 75 de jogo, mas em alguns casos, quando o padrão de jogo é muito grande e quando eu percebo que o mercado, caso haja algo contra a minha posição, vai me dar um head muito tranquilo e muito administrado, ali pelos 65 eu já começo a entrar. Eu falei aqui de padrão de jogo.
E isso é um dos pontos principais, inclusive eu vou responder algumas dúvidas agora que vieram no meu Instagram, eu vou responder algumas dúvidas principais dessa estratégia. E o padrão de jogo é o principal. Muita gente que conhece estratégia fala, nossa, mas tem tanto jogo aí que no finalzinho empata, no finalzinho tem remontada. Na maioria desses jogos, se não em todos eles, não havia padrão para estar contra o underdog. Você precisa de um jogo onde a chance de você ter um gol ao seu favor seja muito maior do que a chance de ter um gol contra. Dá para fazer também, voltando um pouquinho na regra do placar, dá para fazer também quando o favorito vence por um gol só, mas o risco é muito maior. Por que o risco é muito maior? Porque havendo um gol só de diferença, caso o underdog marque, ele empata. No caso, por estar vencendo por 2 gols de diferença, caso haja um gol no final, ainda falta 1 para chegar ao empate. Vamos lá, vamos voltar aqui. Quando eu tiver um gol de diferença, ao invés de back ao favorito em odds baixas, eu faria lay ao underdog em odds altas, ok? A gente tem que fazer uma referência aqui também. Back a 0,2 é a mesma coisa que lay a 50. Back a 0,1 é a mesma coisa que lay a 100. Paga a mesma coisa igual, beleza? Além dessa, a gente tem que falar das regras de gol, né? Gol a favor e gol contra a posição. Gol a favor, você mantém até o final se der. Se você, por exemplo, pegou um back a 0,2 a favor do Barcelona, ganhando do Celta Vigo, Barcelona dentro de casa, pegou aquele back aos 70 minutos e o Barcelona fez o 3-0, mantenha a posição até o final, não tem por que fechar, ok? Caso o Barcelona tome o 3-1, você ainda pode continuar no mercado se ainda houver padrão de jogo. Ou seja, se o Barcelona ainda for a melhor equipe em campo. Se o Barcelona ainda estiver muito mais próximo de marcar do que de sofrer, ou se o jogo tiver morrido completamente. O cachorro do vizinho está latindo aqui, acho que não deve estar pegando o microfone, eu pelo menos espero que não esteja. Mas enfim, você só vai fechar caso perca padrão de jogo, ou seja, caso nesta situação o Celta Vigo comece a amassar o Barcelona, comece a estar muito próximo do gol, você tem que fechar. Ou, vamos para a segunda regra aqui de gol contra, gol a favor, se você tomar o primeiro gol contra a posição. Ou seja, estava a favor do Barcelona, o Barcelona vencendo por 2-0, tomou o 2-1 quando você estava lá dentro. Você tem que fechar imediatamente, colocou. Isto é mesmo muito importante. Esta é a regra principal deste método, mais que a leitura de jogo. Este é o fundamental. É sofrer um gol contra a posição, tem que se fechar logo. A bola vai a meio campo, dá ali uns segundos e fechar, só para o mercado estabilizar e fechar logo. Não se pode deixar, vou esperar mais 1 minuto ou 2, ver o que é que dá. Não, fechar logo. Já vi várias situações, já apanhei jogos assim, que passado 2 ou 3 minutos, lá está. Não, apesar de não ser muito normal, porque por norma vamos estar a trabalhar os jogos, aqui como o Tavares diz, onde há um favorito, que são os jogos que eu gosto mais de trabalhar também, que aliás os únicos jogos que eu trabalho são este tipo de jogos, daí também eu gostava muito desta estratégia e se aplicar à minha forma de trabalhar, mas é mesmo muito importante fechar logo, porque é verdade que na maioria das vezes a equipa mais fraca não vai marcar ou depois acaba por sofrer outro golo, mas, e é sempre um mas, por vezes acontece a equipa mais fraca até conseguir chegar ao empate, muitas vezes mesmo ali no final do jogo. Já vi isso acontecer muitas vezes, por isso é mesmo muito, muito importante fechar logo a posição, assumir o red vai ser pequeno, e partir para o próximo jogo, mas este é regrador mesmo aqui deste método, porque caso contrário este método nunca na vida será lucrativo, é mesmo muito, muito importante fechar logo. Com a bola no centro do campo, fecha a posição. Essa é a regra de ouro dessa estratégia. Exatamente. Uma das pessoas que eu ensinei a fazer o vovô começou com uma stake de $300, trabalhando juro composto, foi a 3K, tomou o gol aos 91, não fechou a posição e tomou o gol de empate aos 94. Exatamente, lá está. Isto não é muito normal acontecer, principalmente neste tipo de jogos, como eu estava a dizer, mas é mesmo muito, muito importante. Eu volto a reforçar isso, fechar logo a posição quando sofremos um golo contra a nossa posição. Perdeu os 3K, multiplicou por 10, chegou no final e acabou perdendo. Toda a estratégia, por mais simples que seja, ela tem o seu ponto-chave. E aqui ele é muito claro, e ele é até psicológico.
tomou gol contra a posição, fecha. A gente tem vários outros detalhes e, claro, eu vou falar de algumas objeções também dessa estratégia, de casos muito adversos que podem acontecer. Vou mostrar os meus resultados aqui também deste último mês que eu trabalhei com a turma do EV+. Enfim, a gente tem ainda muito mais a conversar sobre o vovô. Pessoal, eu tô aqui no meu Instagram. Estão para previsto aqui anúncios do YouTube. E no meu Instagram eu fiz deixei uma caixinha de perguntas ali para responder algumas dúvidas frequentes sobre o vovô, já que eu estava falando sobre esse tema no meu Instagram e bastante gente perguntou. Eu deixei uma caixa de perguntas e o pessoal deixou ali algumas dúvidas sobre o vovô e a gente vai para Isto é bom, as dúvidas que ele vai falar aqui pode ser as dúvidas de qualquer pessoa que esteja aqui a também ver o vídeo e assim fica esclarecido. elas agora então, beleza? Me segue lá no meu Instagram também, Tavares RM. Bom, deixa eu pegar aqui. Esta aqui é a página onde eu deixei ali, inclusive com a foto do meu vovô. Um abraço aí, um beijão pro meu vovô, João Laert. É um figuraça, uma pessoa gente finíssima. Vamos lá então, as perguntas aqui sobre o vovô. Tadioto, inclusive sigam o Tadioto aí também. Esse cara é um fenômeno, né? Gente boníssima, excelente apostador também. O Tadioto perguntou sobre o padrão para o vovô. Vamos falar sobre o padrão de jogo, né, que eu acho que é o mais importante. O padrão de jogo é aquele onde a equipe que está sendo derrotada já não tem forças para ir buscar o empate, já não tem forças para ir buscar um resultado positivo, já meio que se contentou com aquela situação e não quer mais tomar um 3-0, um 4-0, quer ficar ali tranquilo no final de jogo esperando o apito final para não tomar um revés ainda maior. É o padrão de jogo que a gente consideraria um lei mesmo se o jogo tivesse 0-0, beleza? Acho que esse é o maior padrão aqui. Beth Cantos falou ali muito irada a correlação, porque eu coloquei o meu avô. Enfim, vamos aqui para tantas perguntas que são sobre a estratégia e ver todos os comentários aqui. É viável trabalhar o vovô tanto no HT quanto no FT? Em mercados de vencedores e em mercados de vencedores no under, cara, no HT dá para trabalhar também. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que no HT tem menos liquidez. Então dá para fazer a mesma estratégia no mercado do HT, mas cuidado por conta da falta de liquidez. Às vezes você quer fechar, você tem que fechar numa odd pior. Às vezes você quer entrar, você já tem que entrar numa odd pior. Mas dá sim para pegar no mercado de HT e no mercado de FT. E uma variação também que eu tenho para o vovô é às vezes buscar no mercado de under à frente, quando o jogo já está também sendo vencido por 2, 3-0, no finalzinho do jogo já nos acréscimos. Às vezes eu consigo pegar ali a 200, 300, já dei muito lay a 1000, faltando 10 segundos, 15 segundos para o jogo acabar, e o juizão já estava ali para apitar, a equipe da casa já vencia por 2, 3 gols de diferença, ia buscar o under à frente, caso tivesse um gol ia fechar a 500, tá? Um head muito tranquilo de ser tomado, numa situação às vezes que é um lateral que o jogador vai cobrar e que a gente já vê que o juizão já vai apitar, tá faltando 10 segundos para acabar o jogo. Esse é o chamado que a gente às vezes até brinca no Discord, trabalhando com a turma do EV+, dinheiro de graça. Acontece bastante, principalmente em futebol sul-americano. Nos jogos europeus, geralmente o pessoal já engole ali o mercado todo antes disso. Tem que chamar o baiano para uma live para explicar o nome. Tem que chamar mesmo o baiano do hard para a live para explicar o nome. A relação red-green, teu histórico. Vou falar disso no final do vídeo aqui, tá? Vou falar da relação red e green. Você tem um grupo VIP? Não. Grupo VIP não. Tem o EV+, que a gente trabalha junto todos os dias. Não necessariamente eu dou call, mas eu falo o que eu estou fazendo. Beleza? Lá no EV+, o treinamento avançado do Clube da Aposta. E o principal, se tomar o gol, sai, independente do tempo restante para o jogo. Abraço, fera. Abraço, Guigo. Cara, sai com certeza absoluta. Tomou o gol, fecha a posição. Eu vou dar uma outra sugestão também para essa fechada aqui, ainda nesse vídeo. Beleza? Só back ou lay também? Perguntou o Guigo ainda. Exposição de até 5 stakes? Boa pergunta. Não, pode ser lay também. Inclusive eu prefiro dar lay a 100 do que dar back a 0,1. Prefiro dar lay a 50 no empate,
no caso, do que dar back a 0-1 na vitória daquela equipe que vence por 2 gols de resultado. Por quê? Porque o lei a 50, eu posso fechar ele a 60, a 65, a 70, a 80, a 120, a 150. Mas o back a 0-2 eu consigo fechar a 0-2, a 0-3, a 0-1 ou não fechar mais. Então, para mim, o lei a 50 no empate é às vezes muito melhor do que o back a 0-2 na equipe vencedora, apesar de o back na equipe vencedora ter mais dinheiro. Então, no momento que eu estiver trabalhando com stakes gigantes, eu só vou poder trabalhar no back, provavelmente, ok? Vamos lá. Qual critério você usa? Vai pelo risco-retorno, tempo de jogo, leitura de jogo? Bom, com certeza, tempo de jogo eu levo em consideração, já comentei no começo aqui. Leitura de jogo também, já comentei. E a principal dúvida aqui do Lucas, eu acho que está mais em relação ao risco-retorno. Essa é muito importante. Ela é muito importante pelo seguinte: você precisa olhar para o mercado e tentar entender para onde é que vai a odd caso haja um gol contra a posição. Tem um aplicativo que se chama trading.verto.me, talvez esteja aqui na descrição, que você pode simular suas entradas, ok? É legal dar uma olhadinha lá para ver quanto é que seria o seu possível hedge, tá? A maioria dos casos, o pior hedge é por volta de 10%. Se o hedge possível é muito maior do que isso, 15%, 20%, já está abortada a missão. Então, sim, tem uma relação com risco-retorno, sempre pensando na pior situação. Ou seja, se eu tomar um gol, para onde é que vai essa odd? Até por isso eu não entro antes no mercado. Até por isso eu vou buscar o mais para o final do jogo possível, para que, caso o pior aconteça, a odd movimente-se a menor taxa possível contra a minha posição. Beleza? Faz uma live só explicando, o Toninho, gente finíssima aí, faz uma live só explicando essa estratégia, o que acha? Eu vou fazer sim, pode deixar, a gente vai fazer lá no Instagram do clube, talvez também no meu Instagram pessoal, Tavares RM, a gente vai fazer uma live só comentando sobre isso, deixar esse vídeo sair, quem sabe tem algumas dúvidas aí, e a gente fala sobre essa questão. O Bruno falou, o melhor critério que você usa para não entrar no jogo, abraço, sou seu fã. Boa, Bruno. Cara, principal critério para essa estratégia, leitura de jogo. Primeiro eu vou assistir o jogo, depois eu vou ver o mercado. Eu não vou ficar de olho no mercado, tentando ver onde é que eu pego ali, qual que é o melhor momento para entrar, se o jogo não está dentro daquele padrão de a equipe que está perdendo não consegue mais reagir, não quer mais nada na partida. Tá? Esse é o principal ponto, esse é o principal critério para essa estratégia. E aí ele vem ali, né, quando você tem certeza que aquele jogo não é para entrar. Quando a gente junta a questão do jogo com o mercado ruim. Então, certeza absoluta que eu não vou entrar. Quando a equipe que eu tenho que fazer lei está muito em cima, o jogo está até dividido, tá? Eu não quero o jogo dividido, eu quero o jogo que a minha equipe esteja melhor, que a equipe que eu quero dar back esteja melhor. E eu quero um jogo onde o mercado, caso aconteça o pior, não me traga um head tão grande. Não me traga um hedge acima de 10%, sempre menor do que 10%. São esses os dois pontos. Conzen, gente boníssima aí também, falou que estará lá no vídeo, maravilha. Deixa eu ver aqui mais. Zoeira da Beth. Ô, zoeira da Beth tinha que fazer zoeira, né? O que ele achou da ditadura? Depois a gente conversa lá, viu, zoeira? Vou postar no Insta também. O vovô é gremista, o vovô não é gremista, por incrível que pareça, ele é santista, era da época do Pelé, então ele é santista. Tempo de entrada, relação do tempo, odd, padrão de jogo, a gente já falou aqui. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Quais jogos escolher? Boa. SGO87, quais jogos escolher? Eu prefiro os jogos europeus para fazer, mas alguns jogos sul-americanos dão oportunidades excelentes. Alguns jogos sul-americanos dão as oportunidades assim claríssimas de vovô. É importante frisar que no vovô a gente não está entrando, comprando as posições de quem quer entrar no mercado. A gente geralmente está comprando as posições de quem quer sair do mercado. O que eu quero dizer com isso? Quando eu dou um lay no empate a 50, geralmente eu não estou pegando o dinheiro daquele cara que quer entrar back a 50. Eu estou pegando o dinheiro daquele cara que já fez lay embaixo, já pegou o gol e ele não quer esperar até o final. Okay? Geralmente é esse o dinheiro que eu pego. Então, nos jogos sul-americanos, como a gente tem, num nível geral, pessoas com menos conhecimento técnico, menos conhecimento do trading, às vezes a gente consegue aproveitar muito mais. Quais os mercados utilizados? Perguntou o Patrick aqui. Maioria
match odds, tá? Eu acho que uns 95% match odds, mas tem gente lá do EV+, pegando no under, também no correct score. Sempre no mercado de match odds, perguntou o Kemerson, e com o time ganhando por mais diferença, esse a gente comentou também. Você faz uma entrada logo após o adversário começar a melhorar. Você faz uma entrada logo após o adversário começa a melhorar. Você fecha a entrada? Sim, com certeza. Padrão de jogo ali é importantíssimo. Essa eu acho que até tinha uma pergunta aqui, ou estava na minha outra caixinha de perguntas, que era, dá para fazer sem olhar o jogo? Do Grifante é o Instagram dele. Eu ainda não consegui padrões para fazer isso, não consegui ainda detectar só estatisticamente como é que eu consigo comprovar que essa estratégia é EV+. Se eu tivesse conseguido, provavelmente não estaria mais trabalhando. Teria colocado um robô trabalhar para mim, aí estava a essas horas, se não fosse o toque de recolher, bebendo cerveja na praia, né? Até essa é uma brincadeira que a gente sempre faz aí com quem quer vender estratégia de bot pronta, né? Se a estratégia é boa, coloca o bot trabalhar e vai tomar cerveja na praia. Mas enfim, até então não consegui detectar formas de fazer esse tipo de entrada sem assistir o jogo, porque a leitura de jogo é importantíssima para o vovô. Dito isso, vamos para algumas objeções, já que é uma estratégia um pouco mais controversa. Ela é diferente de um back favorito primeiro tempo, ela é diferente de um layup pior em campo, ela é diferente de um over limite, de um over à frente, né? Ela é uma estratégia que pouco se fala, né? Pouca gente conversa sobre ela, então tem algumas objeções, né? A principal delas aqui que eu anotei. Se muita gente começar a fazer, Tavares está fazendo esse vídeo aí, de repente muita gente vai começar a trabalhar essa estratégia e aí vai perder valor, correto? Eu acho que não. A minha opinião é que não. A minha opinião é que não vai acabar o dinheiro do mercado para fazer o vovô, pelo simples fato de que quem está propondo dinheiro no mercado para a gente poder corresponder é quem está fechando posição. Exatamente, tá? saído do mercado. Também acontece que muitas pessoas vão ver esse vídeo, vão falar, caramba, não, vão chegar no final ali, ver o quanto que eu fui lucrativo nesse último mês, falar, caramba, vou começar a fazer. Só que, começa o jogo, essa pessoa tem a oportunidade de dar um back que paga ela... Os anúncios. O Arraial de Descontos voltou. Blue Friday Mel até 40%, 50%, ela vai ver o vovô que às vezes vai pagar 0,5%, vai falar, não quero. Não é para mim ganhar 0,5% em 5, 6, 7, 8 minutos de exposição. Eu prefiro trabalhar o mercado de uma outra forma e tentar rentabilizar mais. Então, não é todo mundo que vai começar a fazer e não é todo mundo que começa a fazer e mesmo lucrativo continua. Tá? Eu conheço muita gente que começou a fazer estratégia, mas resolveu parar porque achou que talvez poderia rentabilizar de uma outra maneira no trade esportivo e que essa dava muito trabalho e pouca recompensa. Tá? Cada um tem uma forma de ver essa estratégia e eu a vejo com muito bons olhos e eu posso trabalhar com stakes maiores, para mim tem trazido um retorno muito interessante, mas depende da pessoa, não encaixa no perfil e a minha resposta para isso, né, se muita gente começar a fazer vai perder o valor, para mim é não vai perder o valor porque vai continuar tendo gente fechando posição no mercado em odds que para mim é muito bom entrar. Tavares, pode acontecer um gol, o mercado suspende e não abre mais. Pode acontecer isso. Nos jogos sul-americanos acontece com mais frequência, então tome cuidado nos jogos sul-americanos. Tome cuidado com os jogos que já mostraram ao longo da partida que podem suspender por qualquer coisa. Toma cuidado com esse tipo de jogo. São raros os casos em que o mercado fecha e não abre mais. Por isso eu faço uma recomendação. Tenha uma banca numa casa de apostas para poder fechar. Caso o mercado suspenda aqui na Betfair, feche após um gol e não abra mais, não retornou mais. Aí você fecha a sua posição lá numa casa de apostas. Por exemplo, fiz um lay ao empate, teve um gol, suspendeu o mercado, não voltou, eu já tô lá com a 365 aberta, com a 188, com a Betmotion, com a Sportsbet.io, falando aqui das nossas parceiras, né, aproveitando e fazendo aquele jabá, fecha lá na casa de aposta, tá? Faz um back ao empate lá na casa de aposta, e aí deixa correr, você pode fechar, né, faz o cálculo manual de quanto seria seu cash out e você pode fazer numa casa de aposta. Essa é uma recomendação muito importante para aqueles que já forem trabalhar
com odds mais altas, beleza? Então tem como escapar desse tipo de situação, mesmo em caso onde o mercado fecha e não abre mais, apesar de a gente evitar e não entrar naqueles mercados que já mostraram que pode suspender, aqueles mercados que às vezes, sabe, ele já abre, já fica suspendendo por qualquer coisinha, esse já é um mercado que eu já aborto a missão e tenta ver se é um jogo, né, relativamente grande para você não sofrer com esse tipo de problema. Geralmente nos jogos grandes, principalmente os europeus, é raríssimo esse tipo de coisa acontecer e por isso também eu não aconselho que você faça com a sua banca inteira. Eu utilizo 10% da minha banca. 10% da minha banca para fazer o vovô, que já seria considerado uma stake alta. Como o meu hedge máximo costuma ser 10% desse stake, então eu teria um hedge de 1% da banca numa entrada, que é absolutamente normal, absolutamente aceitável, beleza? Por isso, não utilize toda a sua banca, não utilize um percentual lá muito grande da sua banca, você pode fazer isso sim com bastante segurança, beleza? Outra objeção é, podem acontecer 2 gols relâmpago. Pode. Futebol, tudo é possível. Isso pode acontecer. É lógico que isso pode acontecer. Pode acontecer de você tomar 2 gols do nada, tá? Na maioria dos casos que isso acontece, já tinha perdido um certo padrão o jogo, né? É muito difícil a gente encontrar um jogo onde saíram 2 gols relâmpago, onde a sua equipe estava melhor, nesse caso aqui, né? A equipe que eu estava em back, ou o Leão empate me favorecendo da vitória dela. Pode acontecer, claro que pode acontecer. Por isso, a gente faz com um percentual da banca aceitável, beleza? Tudo pode acontecer no futebol. Se a gente usar desse argumento para dizer que a estratégia não tem valor, a gente está muito errado. Está muito errado, porque dando um back a 2 também pode acontecer um monte de coisa, beleza? Com 5% da sua banca pode acontecer de você tomar 2 gols relâmpago, ok? E aí perder os 5% da banca. Então, esse para mim é um argumento que sim, pode acontecer, mas ele não é válido para falar que a estratégia não tem valor. A última objeção que eu coloco aqui é pênalti e expulsão. Sim, tem esse problema nessa estratégia. Eu já sofri um pênalti de expulsão estando dentro do mercado e aí o head é maior. Aí o head vai para 20, às vezes até 22. Se eu não me engano, o head que eu tive foi de 23%. 23 ponto alguma coisinha por cento. Aí sim é um head grande. Pode acontecer. É raro, mas também acontece. Dito tudo isso, vamos então falar dos meus planos sobre essa estratégia, da stake que eu utilizo para essa estratégia, do meu resultado no último mês, que eu acho que todo mundo deve estar curioso para saber, quanto rende, né? Quanto dá para ganhar com isso? Essa é uma pergunta que em qualquer estratégia, qualquer coisa que a gente fala de trading, ela é importante, né? Primeiro falar um pouquinho só do meu histórico. Eu já trabalho nesses 3 anos e eu mudei bastante a forma de trabalhar em relação a back e lay, tá? Não sei se eu deixei bem claro isso no vídeo, mas eu prefiro fazer lay ao empate quando o jogo está 2-0 do que dar back ao vencedor. Isso é muito importante ser dito. E a gente vai agora para essas considerações. Aqui do lado, eu acho que o editor vai colocar aqui o post que eu fiz lá para o pessoal do EV+, na nossa comunidade que a gente tem no nosso grupo secreto do Facebook, falando sobre uma mudança que eu faria no meu estilo de trabalho. Propus para eles uma mudança no meu estilo de trabalho. O pessoal gostou da ideia, né? Propus essa mudança para poder ajudá-los aí também na construção do método. Isso foi dia 18 de fevereiro. A ideia era fazer uma estratégia só, trabalhar uma estratégia só, e aí o Ricardo falou, Tavares, não seria legal colocar ali, né, dá para colocar aqui também o comentário dele, Tavares, não seria legal colocar uma estratégia de segundo tempo? Pensei sobre o fato e falei, não, vamos fazer então assim, vamos fazer 2 estratégias, uma de primeiro, uma de segundo tempo, ser extremamente disciplinado com vocês e vamos trabalhar junto lá no Discord. Eu comecei esse projeto dia 18 de fevereiro, beleza? O plano então era trabalhar com stakes um pouquinho maiores, para poder compensar o fator financeiro. Os boletos continuam vindo aqui por debaixo da minha porta, eu não posso deixar de ganhar grana com o trade para poder pagar esses boletos, né? Então eu precisei aumentar um pouquinho a stake, né? A minha stake para o back ao favorito foi para 2% e a minha stake para o vovô, como eu já falei anteriormente, foi de 10%. Comecei ela com 10%, trabalhando com juro composto, ok? A minha ideia... Muito importante aqui, pois eu acho que ainda não tinha referido aqui, não. Este método é para ser trabalhado com juros compostos e eu acho que ele até depois deve explicar agora como é que isso funciona.
É retirar uma parte, retirar metade, né, para mim, no momento que eu fizer 100% da stake, e aí começando a aumentar a stake, eu vou mostrar no final desse vídeo aqui qual que é o meu plano a médio e longo prazo para essa estratégia e com quanto eu quero trabalhar, beleza? O resultado então é o seguinte, acho que vai estar aqui do lado também. Não chegou a dar 30 dias de trabalho porque a gente teve essa paralisação agora por conta dessa pandemia. Vou não falar para eu no fim, explico como é que funcionam os juros compostos. Então deram aí mais ou menos uns 26 dias de trabalho, aqueles dias também nesse período aí que eu não fiz trading, que eu não fiz nada, tiveram alguns dias ali que eu fiquei off trading, tá? Mas nestes 20, vamos colocar aí, nesses 30 dias de trabalho, vamos arredondar tudo para ficar legal, tá? 30 dias de trabalho. Nos 30 dias de trabalho, o meu resultado foi de 78,3% desta stake. O que em Trumps aí, né, em dinheiro, representou para mim 2.349, tá? 2.349 dólares, tá quase fechando os 100% da minha stake. Como eu falei no começo, eu trabalhei com juros compostos para o vovô, então sempre que eu ganhava, né, sempre que uma entrada era de sucesso, a próxima ela era ainda mais vantajosa financeiramente porque eu conseguia rentabilizar um pouquinho mais. Nestes últimos 30 dias, para cada mais ou menos aí 32,5 entradas, né, para cada 33 entradas, um head, tá? Essa não é a minha média histórica. A minha média histórica é de 26 entradas, um head, tá? Então essa foi um pouquinho melhor do que a minha média histórica. Destes dois heads, um head foi de 3,23% e outro head foi de 1%, 1 ponto qualquer coisinha por cento. Em muitos casos a gente não consegue entrar full, tá? Em muitos casos a gente não consegue entrar cheio, então o head pode ser um pouquinho menor. No primeiro caso ali de 3,23% foi porque eu não consegui entrar full, tá? Em outros casos pode ser que o gol é muito tardio, você toma o gol lá no finalzinho do jogo e aí seu head é mínimo, e aí você consegue ter um head muito pequeno. We'll play it. Anúncio. I'm in love with her. Passado tanto tempo, ainda cheiras a frescura. Falando agora de coisa boa, de green, o meu maior green foi de 4,36%, foi numa situação atípica de jogo, que eu acabei pegando um lay mais baixo, e o meu menor green foi de 0,1%, lay a 1000, peguei vários lay a 1000 nessa trajetória aqui, principalmente no under, peguei alguns lays a 1000, e bom, naquela situação era dinheiro de graça, não tinha mais jogo para rolar, e se estão me oferecendo alguns dólares ali, eu vou atrás, eu vou buscar, por que não, né? Sempre que tem uma oportunidade boa no mercado, até em lei a 1000 eu vou buscar sim. E agora faltou falar dos meus planos, né? O que eu pretendo com o vovô. Acho que o cachorro tá latindo até agora, espero que os designers consigam aí, o pessoal que faz edição de vídeo consiga tirar. Agora o meu resolveu latir também, né? Palhaçada. O cachorro do vizinho parou de latir, eu acho que isso deve durar uns 5 minutos, então vamos finalizar esse vídeo aqui nessa janela, porque depois ele vai passar mais 1 hora latindo e aí eu não consigo finalizar para vocês o vídeo. Vamos falar dos planos aqui então, para a sequência aqui do vovô. Outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, eu não compartilhei tela da Betfair para mostrar os resultados, uma porque isso não comprova nada, porque a coisa mais fácil que tem do mundo é alterar o print screen da Betfair. E outra porque eu realizei esse trabalho junto com o pessoal do EV+, a gente trabalhou todas as vezes no Discord juntos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunte para qualquer um deles, que eles vão poder provar isso aí muito melhor do que qualquer print screen, beleza? O plano é o seguinte, vocês vão ver aqui uma imagem, tá? Tá escrito banca no primeiro, mas não é banca não, tá? É stake, tá? É começar com esse stake de 3K, que foi a stake que eu comecei. Quando eu chegar a 6K, tá? Quando eu chegar ao dobro dela, que está bem próximo disso, 1.500 é meu, 1.500 é da stake, vou a 4.500, 4.500 vou a 9, faço a mesma coisa, metade é meu, metade é da stake, e vou fazendo isso até chegar no valor de 34K. Quando eu tiver chego a 34K, meu lucro total que eu já vou ter sacado para mim vai ser mais ou menos ali 31.171 dólares e 88 centavos. Enfim, não vou chegar nesse valor certinho, redondinho, porque o trade não é redondinho, né? Vai chegar um momento que vai passar um pouquinho, vai faltar um pouquinho, eu vou tirar, enfim. A ideia é
que eu consiga fazer isso por 8 vezes até chegar numa stake desejada, que é a stake que eu quero para trabalhar nesse momento, a stake que eu quero para trabalhar essa estratégia, que é de 34k. Eu vou chegar ali a 30k, de repente eu saco aqueles outros 4 e continuo trabalhando com os 30, porque cada entrada minha a leia 100 ou back a 101 vai me pagar uma stake cheia da minha antiga stake que eu trabalhava. Minha antiga stake que eu trabalhava era de $300. Então eu vou conseguir dentro desse plano fazer o mesmo dinheiro com muito menos esforço. Muito menos esforço. Então, para você que tem uma stake menor, vale a pena começar? Tá? Vale a pena fazer com stake pequena? Essa foi uma dúvida que também não veio ali. Claro que vale. Se vale a pena fazer com essa, por que não vale a pena fazer com stake maior? Vale sim, até para você validar um método, falar, cara, aqui eu achei uma forma legal de ganhar dinheiro. De repente é essa, tá? De repente essa funciona para você. De repente não, de repente essa não funciona para você. Inclusive, para começar, eu aconselho, faça com uma stake pequena, faça com a sua stake normal, veja se você consegue multiplicá-la por 2, 3, 4, 5 vezes. De repente, se você consegue fazer isso, aí sim você tem um método bacana de trabalho, beleza? Pessoal, era isso então, desculpe aí o cachorro do vizinho que esteve conosco na maior parte do vídeo. Só então aqui reforçar a ideia dos juros compostos, que ele falou aqui muito pouco, mas basicamente os juros compostos, vamos supor que estamos a trabalhar com 100 euros, fazemos uma entrada, ganhamos, por exemplo, 3 euros, quer dizer que a entrada a seguir vai ser com 103 e assim sucessivamente até aquele valor que nós definirmos. A seguir ganhamos mais 5, isso quer dizer que a próxima entrada depois vai ser com 108 e assim sucessivamente vamos subindo até, vamos supor, como ele estava aqui a dizer, eu vou fazer dos 100 até ter 100 de lucro, depois volto, quando tiver 100 de lucro, volto a trabalhar do início com 100 até ter 100 e assim sucessivamente. Aí depois cada um define as regras que achar melhor. Podem ir em vez dos 100 aos 100, dos 100 aos 200 e depois volta para os 100. Lá está, cada um depois adapta aquilo que achar melhor. Eu trabalho aqui o vovô praticamente com as mesmas regras do Tavares. Altero aqui um bocadinho a nível de tempo de entrada, que eu muitas vezes entro mais cedo e estou disposto a assumir um RED maior. Ele fala ali num RED para ele máximo de 10%, eu vou ali mais para os 12, se bem que salvo raras exceções pode ir até ali aos 14, aos 15 também já acho que é demais, mas até aos 14 por vezes assumo. O que é que isto quer dizer? Como entro mais cedo, também vou apanhar odds por vezes mais altas e corro depois mais esse risco. De resto faço muito como ele, como sabem, como já referi aqui, eu só trabalho jogos onde existe um claro favorito e a jogar em casa, que são os jogos que ele próprio refere aqui como sendo os melhores para trabalhar esta estratégia, mas como também ele disse e como eu refiro sempre muitas vezes, depois cada um adapta aquilo que achar melhor. Quem quiser pode usar isto em jogos equilibrados, em outro tipo de jogos, e depois cada um, lá está, usa este conhecimento da maneira que achar melhor. E está feito aqui a aula número 4, aqui o método do vovô, que como disse já uso aqui há uns aninhos. E vou deixar também aqui na descrição do vídeo já agora as outras aulas, as aulas anteriores. E está feito, pessoal. Não se esqueçam de deixar aí o like no vídeo, que ajuda bastante. Comentem, se tiverem dúvidas podem escrever nos comentários do vídeo ou entrem no meu Discord e perguntem lá, que também respondo assim que puder. Subscrevam também o canal que ainda não subscreveu. E é isso, está feito. Grande abraço a todos, boas apostas e já sabem, nada de fazer all-ins.